Hoje eu tive minha primeira entrevista de trabalho na Alemanha como médica e eu vou contar para vocês como foi todo o processo. Então pegue o cafezinho ou um chazinho e me acompanhe que eu vou contar toda a história. Sexta-feira, agora dia 28 de novembro, nós temos a primeira live lá no Instagram e nós vamos conversar sobre as diferenças entre o Brasil e a Alemanha. Hoje, 25 de novembro de 2025, foi a minha primeira entrevista na Alemanha. Eu me candidatei na anestesia, eu me candidatei em 2 hospitais aqui na cidade de Mannheim, um hospital menorzinho e um maior, e o processo durou muito. Eu mandei o currículo em setembro e um hospital respondeu rápido, falando que o pequeno, que eles não tinham vaga, que eles estavam procurando somente uma pessoa com mais experiência, isso eu já sabia, mas mesmo assim eu quis tentar. E o hospital, o grande, eles demoraram um pouco mais para responder, porque, bom, a secretária estava de férias, ela demorou umas 2 semanas para responder, até que ela respondeu em início de outubro, e me ofereceu uma vaga de entrevista. Eu, quando fiz mandei todos os documentos, eu pensei que o negócio ia ser um pouquinho mais rápido, não foi. Como, claro, agora está tendo um processo de fusão entre 2 hospitais, esse pode ter sido o motivo também, mas ela me ofereceu uma entrevista de trabalho um mês depois, foi dia 18 de novembro, só que uma semana antes ela me ligou falando que não podia, que a chefe não tinha tempo e que a gente tinha que fazer a entrevista uma semana mais tarde, ou seja, hoje, dia 25 de novembro de 2025. Para a candidatura, eu já comentei lá no meu perfil no Instagram, mas comentar um pouquinho com vocês, o que foi necessário. Normalmente na Alemanha, você precisa de fazer um Bewerbungsmappe, ou seja, você compra uma pastinha, que é típica para currículo, você coloca o seu currículo, imprime normalmente um currículo num papel mais grossinho, e você faz, por exemplo, uma capa, coloca a sua foto, tem toda uma estrutura, como a gente deve fazer o currículo aqui, e manda toda a documentação e faz também um Anschreiben, ou seja, é a carta que você escreve para o chefe. Para cada hospital que você vai fazer a sua candidatura, você precisa escrever uma Anschreiben diferente, ou seja, específica para esse hospital. Você se apresenta, fala o que você gosta e, bom, tudo mais. E eu mandei esse currículo, eu mandei por e-mail, porque eu fiz a entrevista na anestesia e eles pediam que fosse tudo por e-mail, de forma digital, para economizar papel e meio ambiente, tudo isso. Outras áreas, às vezes, preferem que seja papel. Já até comentei isso em outros conteúdos, falando que normalmente você deveria prestar atenção, porque isso conta ponto também a preferência do chefe, se ele gosta de papel ou se ele gosta de digital, então, bom, mas isso pode ficar para um outro vídeo. Eu mandei toda a documentação, e você precisa de mandar, no caso eu tinha aprovação, eu mandei todos os documentos que eu tinha feito aqui, Staatsexamen, caso se você, por exemplo, é um médico que vem do Brasil, por exemplo, ou de outro país que não estudou medicina na Alemanha, você vai ter que apresentar a sua aprovação, no caso. E eu mandei todos os documentos, eu fui lá hoje conversar com ela, e eu não sabia muito bem como ia ser a entrevista. Eu nunca tinha feito uma entrevista para um hospital aqui, eu já trabalhei aqui em vários lugares, mas uma entrevista assim tão séria eu nunca tinha feito. E eu tava um pouco de medo, receio, eu não sabia como ia ser. Mas assim, foi tudo muito bem, ela é muito simpática. E na entrevista, ela não perguntou nada com respeito à faculdade, a conhecimentos, nada, zero, nada. Para ela foi importante saber, a primeira coisa que ela falou, que eu achei muito, não sei, divertido, né? Que ela olhou para mim assim e falou: olha, isso aqui é um hospital grande, você vai ter que ter muito estresse, você vai ter muito estresse, você vai ter que trabalhar muito, você tá ciente disso?
Fiquei meio assim, falei, eu sei. Esse foi o motivo que eu escolhi um hospital grande. Não, claro, eu não queria estresse, mas eu sabia que eu tinha que fazer, eu tenho que fazer muitas coisas. Eu sei que plantão eu vou ter que trabalhar, não é como um hospital pequeno, onde você dorme. Eu não vou dormir, eu vou ter que trabalhar, mas eu queria justamente por isso, para eu poder aprender tudo, não ficar só no básico. E para ela também foi muito importante saber se eu estava motivada o suficiente se eu queria realmente trabalhar nessa área, nesse hospital. Ela queria saber, por exemplo, que áreas, que partes da anestesia eu gostaria de fazer. Ela explicou todo o programa, ela tentou, vender muito bem. Claro, normalmente aqui funciona assim, você se candidata, você se vende. Depois eles se vendem para você decidir se você quer ficar com o trabalho ou não. Ou seja, eles me escolheram, ou te escolhem, e você depois ainda tem que dar o retorno, falar, olha, eu gostei ou não gostei. E ela ofereceu, falou, olha, normalmente aqui a gente faz uma hospitação, ou seja, eu passo um dia lá conversando com os colegas para ver se isso é realmente para mim. Como eu já conheço o hospital, eu fiz a faculdade no hospital, eu conheço muitas pessoas que trabalham lá, ela perguntou, olha, você quer ou não? Eu falei, olha, sinceramente, eu não preciso de fazer. Se você considera como algo importante, eu faço. Mas por mim, eu não preciso. Eu conheço as pessoas, eu conheço aqui todo o sistema. Eu não preciso realmente de passar um dia aqui, mas eu poderia fazer. E ela falou, não, tá tudo bem, não há nenhum problema. E ela continuou fazendo perguntas, sei lá, como eu sou no meu dia a dia, para saber se eu gosto de trabalhar com as pessoas ou não, se eu sou uma pessoa, assim, sei, para conversar. Ela não perguntou nada típico de quais são os seus pontos fortes e débeis, esse tipo de pergunta, não perguntou. Para ela também foi importante saber. Ela olhou no meu currículo e falou, mas você passou uns meses aqui entre a sua aprovação e agora, o que você fez? Falei, olha, eu estava no Brasil, eu terminei a faculdade e eu resolvi descansar um pouco, fui no Brasil, visitar a família, amigo, tinha 7 anos que eu não ia. Pareceu para ela uma boa resposta, mas eu acho que ela queria saber um pouco também, por que ela passou. Até hoje eu fui para o Brasil em julho, nós estamos em novembro, então ela queria saber o que aconteceu aí, apesar de eu ter mandado todos os meus documentos em setembro, mas ela não sabe disso, né? Mas tudo bem. E depois ela perguntou também para ela, foi bem importante, ela olhou assim, falou, você é do Brasil, né? Você quer voltar para o Brasil? Eu olhei e falei, não quero. Aí ela falou, mas e pra Espanha? Porque eu cresci na Espanha. Eu falei, não, eu não quero. Falei, olha, eu quero ficar aqui, eu vou casar aqui, a gente já tá procurando casa, eu vou ficar aqui. Então aí depois ela relaxou, foi tipo, ok, ela quer realmente ficar na Alemanha, porque para eles é muito importante também, pelo menos nesse hospital, ela quer pessoas que querem ficar. Eles não estão querendo uma pessoa que vai ficar 1 ano, ela quer alguém que vai ficar muito tempo. Então, isso eu percebi que na hora que eu falei, olha, não, eu quero ficar muito tempo, eu quero fazer toda a minha formação aqui, ela relaxou. Na hora que eu comentei também que eu gostaria de fazer uma promoção, ou seja, fazer um Doktorarbeit, um doutorado, durante o meu tempo ali de formação, porque eu não pude fazer durante a faculdade, normalmente na Alemanha a gente faz durante a faculdade, mas por questões financeiras eu não tinha o tempo para poder trabalhar e fazer um doutorado, então eu acabei trabalhando, não fiz doutorado e tô querendo fazer agora. Na hora que eu comentei isso, ela ficou muito feliz, falou, não, claro, a gente quer também que as pessoas façam, bem-vindo, ótimo, sim, faça isso. E para ela também foi importante na hora que eu falei que eu gostaria de fazer Notfallmedizin, porque não é algo obrigatório para quem faz anestesia. Você pode fazer, mas não precisa. E eu falei que eu tinha interesse, eu gostaria de fazer Notfallmedizin, eu gostaria de fazer Schmerztherapie, que você faz normalmente quando você já está no final. E para ela isso também teve um peso, porque eu acho que eles precisam de pessoas nessa área, a maioria das pessoas querem ficar no centro cirúrgico, porque é mais fácil.
E eu acho que ela gostou disso. Ela explicou todo o sistema do hospital, as rotações, ela explicou também a questão do plantão, como funciona cada hospital. Mesmo a gente tendo um contrato igual, todo mundo na Alemanha tem o mesmo contrato, normalmente é o contrato que é regulado pela Arztverband, ou seja, todo mundo tem um contrato similar, com valor similar, ou seja, os médicos na Alemanha em geral recebem igual. Ela pega esse contrato, mas mesmo tendo o mesmo contrato, o tipo de plantão é diferente. Há lugares onde você precisa de fazer 24 horas de plantão, há outros lugares que você faz 15, há outros lugares que você faz 12, depende. E aí ela me explicou como funciona o sistema aqui, que eu achei bom. Normalmente você faz aqui, tem os sistemas normais, são 8 horas, você faz ou shift na parte de manhã, ou você entra na parte da tarde, ou você faz um plantão de 12 horas, que em comparação com outras áreas, 12 horas não está mal. Eu já vi vários lugares de 24 horas onde as pessoas estavam muito cansadas, então assim, 12 horas tá muito bem, dá pra pelo menos descansar um pouquinho, né? E foi isso. Essa foi a minha experiência na entrevista. Ela, questão dos contratos agora, ela ainda ficou de dar resposta, mas parece que tudo vai dar certo, que eu vou começar a trabalhar em breve na anestesia. Ela até perguntou quando eu queria começar a trabalhar, e aqui normalmente eles perguntam, e eu até brinquei, falei, eu gostaria de trabalhar dia 1º de dezembro, mas eu acho que não vai ser possível, né? Porque normalmente na Alemanha você precisa de pelo menos aí umas 3 semanas para poder organizar toda a papelada, assinar contrato e tudo isso. E ela falou, não, realmente, a 1º de dezembro não tem condições, mas que ela vai tentar pro 1º de janeiro. Então, vamos ver como vai. Ela ainda vai mandar mensagem essa semana para falar se dá certo ou não dá certo, pela toda a questão de contratos. Mas, em geral, assim, a minha percepção daqui, pode ser que algumas outras áreas seja diferente, mas eu percebi que eles não têm tanto interesse nos seus conhecimentos sobre a matéria. Claro, experiência sempre conta, na hora que você vai se candidatar. Então, no currículo eu coloquei toda a experiência que eu tinha, onde eu fiz a minha formação, que hospitais e tudo, isso conta. Mas na hora da entrevista, depois que eles já passaram pelos seus documentos e viram que você tem experiência na área, para eles contam ver quem você é. Tipo, se você consegue trabalhar, se você consegue lidar com as pessoas, se você é uma pessoa mais tranquila, ou dependendo do que eles precisam, se você consegue lidar bem com estresse, se você, não sei, se você tá disposto a trabalhar mais, ou em alguns casos, igual ela falou comigo, olha, aqui a gente precisa fazer plantão, você precisa fazer mínimo 4 plantões por mês, de 12 horas. Então, claro, em geral, nos contratos aparecem isso, em geral nos contratos a gente precisa fazer 4 vezes ao mês, mas eles querem normalmente ver, o caráter é o que mais importa. Não importa, na hora da entrevista não importa muito a experiência, mas como você reage, se você é simpático, se você sabe falar, não é nem a questão do idioma, mas em si, como você responde, se você olha a pessoa nos olhos, não fica olhando para baixo, se você é educado, se você cumprimenta, se você é uma pessoa que, sei, pode ter mais responsabilidades e não fica fugindo. Então, esses foram os pontos que eu percebi que ela deu mais importância, que ela perguntou depois que a gente já tinha conversado e já tinha falado do contrato e tal, ela ainda conversou comigo, falou, e você faz o que quando você não trabalha? O que você gosta? Porque ela queria saber se eu consigo conversar com as pessoas, se eu sou sociável. Eu falei, olha, normalmente eu
eu gosto, por exemplo, expliquei, falei, eu gosto de ler, eu gosto de... Sou uma pessoa mais relaxada, eu não gosto muito de muito estresse no meu dia a dia. E eu comentei que eu, muito tempo, dava aula, que as pessoas sempre comentavam comigo, que eu escutava muito bem. Ela falou, você então é boa com pessoas. Falei, sim, eu escuto, eu adoro escutar, conversar, eu sou muito sociável. Ela falou, porque aqui é muito importante. Na hora que eu falei isso, ela ficou já relaxada, falou, não, tá tudo bem então. Então, são esses pontos que são importantes para eles mais do que o lado profissional, porque em geral todos sabem que você vai aprender ainda durante a formação. Então, isso não é tão importante como a pessoa que você é. O que você sabe, você pode melhorar, eles podem te ajudar a aprender mais, mas quem você é, isso é difícil de mudar. E isso é o que realmente importa na hora de conseguir trabalho, na hora de ir fazer a entrevista. Eles dão muita, muita importância a isso. A questão do idioma, ela também gostou de saber que, além do alemão, eu falo português, eu falo espanhol. Ela olhou e falou, você fala também português e espanhol? Eu falei, sim. Que bom, isso é muito positivo aqui. Bom, não sei se tem muitas pessoas que falam espanhol, português lá, mas acredito que na Alemanha é sempre bem-vindo alguma pessoa que fala outros idiomas para poder... Na Alemanha tem muito estrangeiro, né? E às vezes vem estrangeiro que não fala alemão. Então, também isso é um plus. E, esse foi mais ou menos a minha experiência na entrevista. Eu só fiz uma, graças a Deus deu certo, não vou precisar de fazer mais, mas não sei se em todos os hospitais, todos os chefes são iguais às chefes piores. Eu tive sorte realmente de ter uma boa chefe, ela tem uma boa fama, mas eu achei a experiência muito válida e o que eu aprendi eu gostaria aqui de trazer para vocês, para que os próximos que tentarem uma vaga aqui na Alemanha se preparem melhor antes de fazer candidatura, de ir para a entrevista, e assim vocês têm mais chances também de conseguir uma vaga e de não ficar nervoso na hora da entrevista, ainda mais por questões de idioma. Às vezes a gente fica, quem não está acostumado a falar muito alemão fica um pouco nervoso, e assim dá para você se preparar antes e não tem tanto problema. Então é isso, eu espero que isso possa ajudar vocês, e lembrando que essa semana, sexta-feira agora, dia 28 de novembro, nós temos a primeira live lá no Instagram, que eu vou conversar com um estudante de medicina do Brasil, que está aqui na Alemanha, em Munique, fazendo o internato dele, o estágio, e nós vamos conversar sobre as diferenças entre o Brasil e a Alemanha, e eu convido a todos vocês que participem. Vai ser às 7h30 o horário de Berlim, e às 3h30 no horário de Brasília. Então, é isso. Conto com a presença de todos vocês. Muito, 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 muito obrigado pela companhia e até a próxima. Tchau, tchau.